Hoy Deus abençoe a todos vocês. Quien les fala es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy estamos transmitiendo de nuestro canal de YouTube aquí en Río de Janeiro. Y hoy estamos con un invitado de la ciudad de Pernambuco, Brasil, con el pastor Reinaldo Carlos. Él va a traer un testimonio de poder, de transformación para tu vida. No va embora, ¿eh? Oi, pastor, como está você? Tudo em paz, graças a Deus, a paz de Cristo Jesus para todos, que Deus possa estar abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. E conte-me, pastor, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Bem, a minha história, eu sou natural de Recife, Pernambuco, né? Eu sou pernambucano, da Gema, né? Lá da cidade do Recife. Nasci no ano de 1980, meus pais católicos, né? Nós fomos morar numa cidade pequenina, uma cidade pequena chamada Lagedo, né? Que é também no interior de Pernambuco, né? Então, aos meus 8 anos de idade, eu conheci o evangelho através do meu irmão, que é mais velho do que eu, 14 anos, né? Ele conheceu o evangelho, né? Ele que era uma pessoa que vivia na farra, nas festas, né? Vivia no mundão mesmo, e várias vezes eu tinha visto ele chegar em casa embriagado aos braços das pessoas, e de repente esse meu irmão, Ronaldo, né? Ronaldo Carlos, ele se diz ser evangélico. Na nossa família, os meus pais, né, não queriam saber de evangélico, né? Meus pais, eles tinham pavor de crente, né, como a gente fala. E, de repente, meu irmão se torna crente, né? E ele, todos os dias era briga, era discussão lá na nossa casa, porque meu pai, ele não aceitava. Meu irmão já tinha 20 e poucos anos, mas meu pai não tinha como fazer muita coisa, porque meu irmão já era de maior, né? Então não tinha muita coisa para fazer. Mas era uma briga constante, porque meu pai não aceitava aquela condição de crente, né? Como ele falava. E um certo dia, eu brincando com as crianças, as crianças da minha idade, na época com 8 anos, 7, 8 anos de idade, eu tive uma discussão com uma das crianças lá, e de repente eu saio do meio dessas crianças e entro dentro do meu quarto. Em cima da mesa tinha uma faca, eu pego essa faca e tento tirar a minha própria vida. Tento me matar, né? E meu irmão, vendo aquela situação, minha mãe viu aquela situação, gritou, meu irmão veio, tirou aquela faca de mim e fez uma oração por mim. E naquele momento, eu estava possesso, né, de raiva e demônios, né, que estavam ali atormentando a minha vida. Porém, ele me convida para me ir para a igreja. E eu vou para a escola dominical, no domingo de manhã. E quando meu pai soube que eu estava indo para a escola dominical, para a igreja, ele simplesmente não aceitou, né? Ele chegou até a falar o seguinte, que ele tinha um filho, que já estava ele falou até dessa forma, estava nessa lei maldita, e não ia permitir que o outro filho, mais novo, entrasse nesse lugar, fosse crente. Então ele disse, você eu posso proibir. Seu irmão é de maior não, mas você eu posso. Então eu fiquei bastante preocupado, né? Criança, eu querendo ir para a igreja, mas meu pai não admitia que aquilo acontecesse. E o que é que acontece? Eu começo a ir para a igreja escondido. E meu pai, quando soube que eu estava indo para a igreja, quando eu chegava em casa, ele me batia muito. Eu apanhava muito, de verdade. Apanhava que ficava todo
cortado. E mesmo assim eu não deixei minha fé. Mesmo assim eu não consegui deixar a minha fé, porque a fé era maior, muito, muito forte. E ele o tempo todo falava, meu pai falava o tempo todo que eu não ia ser crente, que eu não ia para esse lugar. Até, resumindo, até um dia que o meu tio, né, ele chegou para mim e disse: olha, meu filho, eu não quero ter esse desgosto na vida de ter um sobrinho crente, e eu quero te dar um presente, agora você precisa deixar esta igreja, deixar essa lei aí do cão, que eles falassem. Ele disse, e ele sabia, através da minha mãe, que eu estava querendo, na época, comprar uma bicicleta e ter um relógio. Ele disse: eu te dou, agora você precisa deixar, não ir mais para a igreja. E eu imaginei, eu disse: eu vou pegar esta bicicleta e esse relógio e eu vou para a igreja mais longe. Vou aproveitar agora e vou para a igreja mais longe. Ao invés de eu ir mais próximo, eu vou para mais longe. E aquilo ali deu certo por alguns dias. Mas só que um dia meu pai descobriu, viu que eu estava saindo muito de casa e meu sonho era ir na igreja, e nesse dia eu fui à noite para a igreja. E quando eu estou lá na igreja, meu pai chega para me buscar, e quando ele chega na porta, quando eu vejo de longe, eu corri e saí pela porta dos fundos e consegui chegar em casa. Cheguei em casa, eu apanhei mais uma vez, levei uma pisa, né, como a gente fala aqui, apanhei muito, e meu pai foi lá para o quarto, dobrou a sua cabeça, baixou a cabeça e começou a chorar. E ele chorava de uma forma desesperadora. Chorava de uma forma que dava pena. E ele falava assim: os 2 únicos filhos que eu tenho são 2 filhos que estão nessa lei. Aí começou a falar mesmo de bobagem lá. Aí disse assim: eu preferia que meus filhos fossem bandidos ao invés de ser crente. Aí quando ele falou aquela palavra bateu forte no meu coração. E eu fiquei desesperado ali, e eu pensei, eu tô deixando meu pai angustiado, triste, e isso não é para mim. Então eu não quero fazer, eu não quero dar essa tristeza ao meu pai. Aí eu cheguei até ele e disse: olha, pai, ele chorando, eu cheguei até ele e disse: olha, a partir de hoje eu não vou ser mais crente. Eu não vou ser mais crente. Eu quero dizer para o Senhor que eu não quero ser mais crente, para não deixar o Senhor triste, chorando dessa forma. Isso com 8 anos de idade. Aí eu disse a ele: olha, a partir de hoje eu não vou ser mais crente, porém, se prepare para o Senhor me visitar nos presídios, ou até mesmo me enterrar, porque eu não sei qual é o meu futuro, eu não sei o que pode acontecer. Mas se o Senhor não quer que eu ande lá na igreja, então tudo bem, eu vou fazer a sua vontade. E aquilo ali tocou no coração do meu pai. Aquilo ali falou muito forte no coração dele, ao ponto dele olhar para mim assim. Eu disse: pronto, ele agora vai me bater de novo. Ele olhar para mim assim e dizer assim: vive do teu jeito, da forma que tu queres, do jeito que você quiser. Eu não posso mesmo. As crianças do dia de hoje vivem do jeito que quer. Isso há 32 anos atrás, né? Vive do jeito que quer e tal, faça do jeito que você acha que deve ser feito e tal. E eu, infelizmente, ou felizmente, aliás, felizmente, consegui ter minha liberdade. Tive a minha liberdade, pude viver a minha vida, pude ir para a igreja, né? Era um sonho ir assim, e viver a liberdade de estar na igreja louvando ao Senhor, cantando no grupo das crianças e cantar na igreja e tudo mais. E naqueles dias, naquele tempo, eu fiquei livre, e fui até os meus 17 anos dentro da igreja, buscando a Deus, falando com Deus. Mas chegou um período da minha vida que eu entrei naquela fase rebelde,
né, de querer viver a minha vida, a minha história, e eu saí da igreja. Aí fui viver minha vida, fui viver uma nova história, saí da igreja, tudo, porque começou alguns problemas lá na igreja, né, para você ter ideia, o diabo começou a usar as pessoas dentro da igreja, uns presbíteros dentro da igreja, um presbítero lá começou a fazer reuniões, ver como era que o diabo queria acabar com a minha vida, fazendo reuniões para que eu, falando mal de mim, e o diabo queria que eu saísse da igreja. Então, juntando tudo aquilo, eu me afastei da igreja, dei ouvidos ao inimigo, né, dei ouvidos às coisas, porque eu não ouvi quando estava pior meus pais, eu ouvi o pessoal, e era um pessoal que deveria dar exemplo dentro da igreja, mas eles estavam fazendo ao contrário, mas tudo usado pelo inimigo. Aí eu caí, fui para o mundo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no meu serviço, na minha profissão, que até hoje eu exerço, que sou locutor de rádio, e apresento, sou apresentador. Então, o que é que acontece? Comecei, aí me casei na época, e a minha vida toda começou a ir para trás. Ao invés de eu rodar para frente, eu comecei a ir para trás. Nada dava certo na minha vida. Pastor, você quando se foi da igreja, né? Sim. Você procurou outra religião ou você ficou sem Deus e sem nenhuma religião? Porque as pessoas hoje confundem a Deus com ter uma religião, né? Eu não fiquei, quando eu saí aos 17 anos, eu não quis saber de religião nenhuma. Não quis mais saber de nada. Eu fiquei neutro. Eu nem ia para um lado, nem ia para outro. Mas as coisas começaram a dar errado. As coisas começaram a andar para trás e tá tudo errado. E eu recebi uma visita em casa, e essa visita disse: olha, eu tenho uma forma de você melhorar de vida, né? Tá tudo dando errado? Tá. Eu tenho uma forma para você melhorar. Aí fiquei sem emprego, as coisas tudo dando errada. Disse: olha, eu tenho uma forma para te ajudar. Eu disse: que forma é essa? Aí essa pessoa disse: olha, tem um centro de Umbanda, e se você for, eu te garanto que as portas vão se abrir, tudo vai se abrir e você vai viver bem. Eu disse: rapaz, pode ser que isso dê certo. E no dia que ela disse, olha, segunda-feira a gente vai lá, à noite, que amanhã à noite a gente vai lá e tal. Eu disse: beleza. Eu dormi esse dia, e quando eu dormi, eu acordei, na madrugada, eu vi um fogo muito grande, e uma voz saía desse fogo, e nessa voz dizia assim: hoje chegou o dia de eu te pegar. Você escutou isso? Eu vi no sonho que eu tive. No sonho. Hoje é dia que eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Mas isso passou. Eu fiquei com aquilo na mente, mas ficou como um sonho, um mero sonho. Então, quando foi à noite, eu fui na casa dessa mulher, né, que era uma mãe de santo, e quando ela bateu o olho em mim, ela disse: olha, meu filho, tá tudo fechado na tua vida. Ela disse mesmo assim: tá tudo fechado na tua vida, e você precisa fazer com que as correntes comecem a andar na tua vida. Aí eu disse: o que é corrente? Ela disse: olha, você tem que desenvolver as suas correntes mediúnicas. Eu disse: boa. Aí aquilo foi me despertando um outro lado que eu não conhecia, que é o lado mais desconhecido da minha vida inteira, né? Foi o lado da Umbanda. E quando eu comecei a conversar com ela, ela disse: olha, você precisa fazer alguns rituais, eu vou te dar alguns banhos. Aí eu disse: olha, eu não tenho condições de comprar nada para a senhora, que eu não tenho dinheiro. Ela disse: não, eu vou te dar 3 vasos de água aqui, você vai tomar banho os dias que eu vou te dizer, e você vai ver que vai abrir as portas. E
justamente foi isso que aconteceu. No primeiro dia que eu tomei o banho, as portas se abriram, um colega meu me chama, liga para mim e diz, eu tenho um emprego para você. Do nada, assim. Aí eu disse, rapaz, esse negócio é bom. É ótimo. Eu tomei... La fe nació, ¿no? Botar la fe. Justo, tomei um banho, já abriu a porta desse jeito, eu disse, esse é o lugar que eu tenho que estar. E já esqueci de todo o meu passado. Entendeu? Aí tomei o terceiro, fui trabalhar, comecei a trabalhar, tudo começou a dar certo. Voltei para o meu trabalho antigo de rádio, comecei a ter destaque no que eu fazia, tudo começou a dar certo. E eu fui, a mulher chamada Leusa, ela chegou para mim e disse, você precisa desenvolver a sua corrente mediúnica. Eu disse, como é que faz? Ela disse, olha, você precisa comprar uma roupa branca, você vai comprar uma roupa vermelha, você vai comprar uma roupa verde, e a gente vai colocar você aqui na gíria, e a gente vai desenvolver isso aí. Eu disse, pronto, tá pegado. Por mim tá tudo certo. Tá tudo dando certo para mim, agora minha vida será essa. E eu passei, pastor, 2 anos da minha vida servindo aos demônios. Peraí, você tinha que pagar por esse serviço? Não, veja, eu vivi, para comprar as roupas, sim, eu precisei comprar, né, normalmente. Mas aí, para todos os serviços que eu fazia, todas os trabalhos que eu fazia, né, eu precisava pagar. Sim, precisava pagar. Por exemplo, no mês de agosto, nós estamos agora vivendo no mês de agosto. Eu estava até agora vendo alguns vídeos aqui relacionados ao mês de agosto, falando sobre o mês de agosto em algumas igrejas, e o mês de agosto é um mês bastante importante para quem trabalha com essa área da Umbanda, da Quimbanda. Esse mês é um mês de preparação para o final do mês eles fazerem os cortes. O que é o corte? Eles pegar os animais, cortar o pescoço, tirar o sangue e tomar o sangue, tá? E depois comer da carne do animal sacrificado ali naqueles rituais. Eu, todos os anos de agosto, eu fazia esses rituais. E outros rituais durante o ano, né? Que eram rituais que a gente precisava fazer, né, que era relacionado ao sangue do animal, tanto sangue de boi como sangue de bode, sangue de galinha, de galo, né? Só não podia ser de ovelha, mas esses Agora, demais... é isso, né? Por exemplo, Israel tiene, ¿no? Por mandato de Dios, ¿no? Que tenían que hacer esos rituales, ¿no? De matar oveja, matar una pomba. Y él es más o menos, es como que siguen esa tradición, né? Agora, só que no caso aí... No, pero yo lo que quiero preguntar es, como você ya estuvo en ese... ¿Cómo se manejan con los derechos de los animales, né? Que son los protectores de animales. ¿No mas a gente comprava os animais de algumas pessoas. Isso era um ritual fechado, isso não era um ritual para todo mundo, era um ritual só para o pessoal do salão, né, do terreiro. Então, se a gente for relacionar com o Antigo Testamento, com o que essas pessoas fazem, elas agora, o candomblé, o pessoal das religiões afro, elas fazem isso para os Exus, não é para Deus. No caso lá de Israel, seria no templo, seria para o sacrifício para Deus, né? Que era o sacrifício do sangue, do cordeiro. No caso aqui não é cordeiro, é bode, galinha, galo ou boi, né? Então não se sacrifica ali para os demônios, que são os Exus. Segundo a crença, sacrificava-se para que a gente não derramasse o nosso próprio sangue. Então precisávamos derramar o sangue do animal, tomar do sangue do animal, manifestar a entidade para que para que aquela entidade pudesse nos proteger durante o ano inteiro.
Então, era isso aí que é o pensamento do pessoal que trabalha com essa linha afro aí, descendente. Quiero decir, ¿no? Que Nelson, Ricardo, está diciendo tremendo testimonio, Pastor Rinaldo. Sandra también está mandando saludos. Amén. Y está la casa do Oleiro, Impacto de la Gloria. También está nuestro amigo, a ver, está muy arriba. Nuestro amigo Segunda Opinión, Ricardo Costa, de Estados Unidos. Oh, glória. Amém, pastor. Sí, gloria a Dios. Vamos a invitar a algunas personas más, amén, para que ellos puedan participar, gloria a Dios. Y quería preguntar a você, ¿cómo salió? ¿Por qué salió? Você, ¿por qué fue embora? Si estaba todo bien, estaba todo maravilloso, estaba prosperando, ¿Qué aconteció? Bem, aí passamos esse período todo, né, fazendo a vontade do inimigo. Para você ter ideia, eu ia fazer os despachos, a gente colocava as cabeças dos bodes no carro, a gente ouvia o diabo falando, rindo. Era tremendo e tenebroso. Ou seja, o poder espiritual é real. É real. Não se pode brincar. Olha, eu costumo dizer o seguinte, porque eu tanto estive no lado do bem, estou no lado do bem, como estive no lado do mal. Então a gente não pode brincar nem com o que nem com o bem, nem com o mal. Por quê? Porque você não vê. O lado espiritual, ele é muito grandioso. É cheio de enigmas, né? Então, o que eu presenciei por várias vezes, né, no mundo espiritual, quando eu estava lá, é terrível, né? Eu ouvia o inimigo, as pombagiras, os demônios falando no meu ouvido. Quando eu queria, isso eu estou falando sem orgulho nenhum. Se manifestam nas entidades como na igreja os profetas. Eu manifestava assim, para você ter ideia, eu manifestava mais de 25 tipos de demônios em uma sessão, né, que tinha por semana. Então, mais de 25 entidades eram manifestadas. De pombagira ao Exu, né, a gente manifestava todos. Como se chama esse que você bebe e não queda bêbado? Não, depende. Tem o tranca-rua, tem aquele do chapéu que eu esqueci o nome dele. Graças a Deus que eu não me lembro mais dessas coisas. Graças a Deus. E tem vários. E tem vezes que você bebe e você não se embriaga, mas tem vezes que você bebe e você se embriaga. Não é todas as vezes não, mas geralmente nas sessões não se embriagava. A gente bebia e não se embriagava, principalmente quando tivesse com os Exus, Tranca-Rua, Sete Facadas e outros, que eu não gosto muito de falar no nome deles, mas esses demônios aí, quando a gente bebia, estava manifestado, a gente não se embriagava, terminava a sessão, estava bem, porém, cansados, né? Que eles têm um poder grandioso de sugar a sua energia. Isso. Eles têm um poder de sugar a sua energia e deixar você praticamente quase morto, né, de tanto energia que eles são capazes de sugar. Então, uma sessão dessa aí é praticamente para deixar você no chão. Você vai lá para a cama e vai dormir, porque você não consegue mais ter força para nada, porque tudo isso, né, consome muito da sua força espiritual e a força carnal mesmo, verdade. Então isso era terrível. Aí o senhor me perguntou como foi que eu saí desse meio, né? Eu precisava, a mulher que me fez me conduziu tudo a isso, né, a dona do lado do terreiro, ela morre de uma hora para outra. Ela morre, ela começou a ser evangelizada, né?
E aquilo ali começou a me irritar na época. Ela começou a ser evangelizada, porque ela tinha um filho que não é crente. E aí o filho dela começou a levar a palavra de Deus lá para a casa dela, e o salão era atrás. E aquilo, os demônios não estavam gostando, e estavam mandando alguns recados para ela, para parar com aquilo, mas ela estava tentando também se libertar. E o que é que acontece? Chega um ponto que ela disse que estava ouvindo pregações, e eu fiquei irritado com ela, disse, olha, esse negócio aí não é para a gente, não. A gente não deve mais a gente não deve se envolver com esse negócio aí, não, que Deus está aqui conosco, lá no centro. Não, a gente não fala em Deus, a gente não fala, não ora, não reza lá. Então Deus está aqui, a gente não precisa de crente, não. Eu já conhecendo, né, quem eram os crentes, né? E chegou o ponto dela morrer. Ela morreu. De uma hora para outra, quando foi umas 3 horas da manhã, um filho dela chega lá e diz, olha, Leuzinha morreu. Como assim? Não, morreu. Eu não estava bem, eu não estava agora à noite lá, ela morreu. Eu me desesperei, fiquei preocupado, agoniado. E eu esqueci de falar um detalhe. Na minha casa, lá em Lagedo, que é uma outra cidade aqui próxima, no meu quarto, eu tinha um quarto bastante grande, e no meu quarto ele tinha um altar só para esse tipo de demônio. Quando você fala de altar, está falando de imagem, todo isso, né? Isso. Uma imagem média, quanto sale? É caro? Na época eu pagava 200, 150 reais, dependendo e sua mulher, que falava de tudo isso? Sua esposa, que falava de tudo isso? Ela não queria, ela não gostava. Ela não gostava. Ela era da igreja ou era... Não, ela não era da igreja, mas também ela não gostava. Eu convidava muitas das vezes ela para ir, mas ela não queria. Ela não tinha desejo de ir. Então, aí eu vou chegar nessa parte aí, que aí é outra parte que é da esposa, que hoje é ex-esposa, não é esposa. Aí então ela morre, né? E eu tinha o meu altar em casa, e no velório da mãe de santo lá, a filha dela disse, olha, você vai ficar com tudo que é da nossa mãe, que a gente chamava mãe, né, também, que era mãe de santo. E eu disse, não quero. Eu disse, não, mas você tem que ficar. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, quem fica é você, e eu fico aqui dando suporte. Eu tenho o meu em casa, eu tenho o meu altar em casa, que eu acendo as minhas velas, eu faço o meu trabalho lá, então você fica com ela, com o dela, que é dela aqui, e eu... Tá, resolvemos ficar dessa forma. E o que é que acontece? Com alguns meses depois, começou tudo começar a dar errado novamente. Mas era um trabalhar de Deus. Eu precisei ser transferido do lugar que eu estava trabalhando para a cidade que hoje eu estou. Chama-se Cupira, aqui em Pernambuco, que é próximo aqui de Caruaru. Então, eu tive que ser transferido para cá. Eu vim para cá, na verdade, para passar 8 dias. E terminei ficando aqui. E deixei o altar que eu tinha lá, com todos os demônios em cima lá da mesa, que chama-se mesa branca. Deixei tudo lá, meus pais cuidando. Isso meus pais já estavam cuidando daquilo que era meu ali, eu pedi para que eles cuidassem. Elas acendiam vela, mudavam as águas que tinha nos copos. E minha mãe ficou cuidando tudo daquilo ali. E eu vim embora para cá. E eu comecei a trabalhar aqui numa rádio aqui local, e tudo dando certo, tudo comum. Isso, antes de eu vir para cá, peraí, deixa eu voltar aqui. Antes de eu vir para cá, eu me separei da minha ex-esposa. Essa que não queria que eu estivesse lá no trabalho, e a gente teve uma discussão grande, e eu terminei me separando, e não deu mais certo, e aí eu vim embora, eu fiquei aqui sozinho, morando só, vivendo só, e passei aqui alguns anos
mais uns 2 anos depois que saí do terreiro lá. Passei mais uns 2 anos aqui. Aí parei de fazer essas coisas, né? Eu fazia assim esporadicamente, quando eu encontrava alguns amigos que era da época, aí a gente fazia alguns trabalhos, mas não com tanta intensidade como era na cidade de Lagedo. E fiquei vivendo. Aí as coisas dando certo, algumas coisas davam certo, outras davam errado, e a gente ia andando, até o ponto que eu conheci a minha esposa, atual, minha esposa, há 13 anos atrás. Eu conheci a minha esposa, 14 anos atrás. Conheci a minha esposa e, nesse meio termo, a gente começamos a morar, casamos, vivemos, estávamos morando, e, de repente, as coisas começaram a dar tudo errado. Aí comecei a perder emprego, começou tudo a dar errado mais uma vez. O casamento começou a ir para trás, a dar tudo errado. A minha esposa brigava muito comigo, eu brigava muito com a minha esposa. E eu ia para a casa da minha mãe, quando eu chegava lá com a minha esposa, lá no meu quarto, aí às vezes eu manifestava, ficava manifestado. Às vezes saía daqui para a cidade lá, daqui para lá é 50 quilômetros de distância, saía daqui para lá só para beber, né? E quando eu bebia, eu manifestava e entrava dentro de um viveiro de galinha que minha mãe tinha, e eu entrava lá e saía pegando as galinhas e tomando sangue no gargalo. Pegava assim a galinha e pá, ó, esse dente aqui, ó, é quebrado de um pescoço da galinha que eu apertei. Quando eu apertei para tomar o sangue, aí quebrou o dente. E era a minha vida. Minha vida era essa. Aí era derrota atrás de derrota. Uma vez eu saí quebrando tudo dentro da casa da minha mãe, saí destruindo tudo lá na casa da minha mãe. Opa! A minha cachorrinha também. Então eu saí destruindo tudo lá. Aí sua esposa e sua mãe teriam medo de você? Não, aí ela me abraçava. Ela, meu filho, minha esposa falava assim, que eu falava, não, eu não sou seu filho, mas porque você cuida do que é meu, que era o altar lá, como você cuida, eu cuido de você, eles falavam, né? Eu cuido de vocês. Então, aí minha vida era essa. Aí ficou um descontrole, depois que a mulher morreu, a mãe de santo morreu, ficou um descontrole na nossa vida. Aí ficou uma bagaceira só. Aí o que é que acontece? Minha esposa, com o passar do tempo, ela começou a ter umas situações estranhas. E eu disse, ela está me colocando chifre. Eu vou pegá-la, vou matá-la. E nisso a gente foi lá para casa em Lagedo, na cidade lá. Quando eu chego lá, eu comecei a beber e tal, e manifestei um demônio para lá, e ela viu e começou a gargalhar dele. Começou a gargalhar da entidade lá. Rapaz, essa entidade foi até ela, comigo, pegou no pescoço dela e tentou matá-la. Jogou ela no chão, eu peguei um botijão de 13 quilos, levantei no braço assim, que eu não levanto, eu não consigo levantar. Mas, segundo meu pai e minha mãe falou na época, peguei esse botijão e para estourar a cabeça dela, para matá-la mesmo. E meu pai puxou ela, conseguiu puxar e bateu no chão, que fez um buraco no chão. Se fosse na cabeça dela, ela tinha morrido. Hoje ela era defunta. E o que é que acontece? Aí meu pai começou a rezar na época, rezou e conseguiu me acalmar de uma certa forma lá, e eu fui para a cama e fiquei para lá. Bem, aí minha esposa nós voltamos para Cupira e estamos aqui em Cupira. E aí eu comecei a desconfiar que ela estava saindo muito à noite. Eu disse, tem coisa errada. Eu disse, pá, eu acho que eu estou levando gaia. Eu estou sendo traído. Estou sendo traído.
E ela saía todas as noites. De 6h30 ela saía e voltava 10h30, 9h30. E ainda uma pessoa trazia ela de carro. Aí o diabo colocou na minha mente: tá te traindo, tu tem que matá-la. E um certo dia, num domingo, eu me sento no sofá e espero ela chegar. Quando eu estou esperando, eu sentado com o braço cruzado, esperando ela chegar, e quando ela abriu a porta, quando ela entrou dentro de casa, eu disse: ei, moça, tu estava onde? Tu tá me traindo? Ela olhou para mim e disse: sim. Não. Eu disse: tu estava onde? Ela disse: eu estava na igreja, porque eu sou crente. Quando ela disse isso, eu agora sou crente, parece que o céu caiu assim em cima de mim, assim, pum. Eu perdi todas as minhas forças. Eu disse: que história é essa de tu ser crente? Ela disse: não, uma amiga minha me levou para a igreja, já faz uns 8 dias que eu estou indo para a igreja, e agora eu sou crente. E eu quero dizer para você que você tem que ser crente também, que Deus tem algo na tua vida e quer te libertar. Aí eu disse: opa, melhorou. Porque aí eu pensei: ela vai para a igreja e eu vou para a farra. Ficou filé. Enquanto ela está indo para a igreja orar, eu vou para a bagaceira do mundão aí, vou viver minha vida, e ela vive lá na igreja dela. Eu disse: olha, eu não quero saber de ser crente, não. Eu não quero ser crente. Agora, você quer ser crente, seja o que você quiser. Agora, eu não vou. Ela disse: você vai ser crente sim, porque Deus vai te libertar. Ela disse: pois pronto, beleza. Viva a sua igreja que eu vou viver o meu mundo. Bem, passa-se alguns dias, ela vai para um congresso. Aí, um congresso que ia passar 4 dias na capital, Recife. Eu disse: será 4 dias que eu vou passar livre dela. E eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou beber, vou me prostituir, eu vou fazer de tudo. Só que ela ora antes de sair de casa e entregou a nossa casa a Deus. Eu não tive força nenhuma de fazer nada, de sair, não tive força nem de sair de dentro de casa. Porque ¿los pensamientos estaban dentro de você o ya no tenía esa energía que lo impulsaba? Não, eu fiquei neutralizado. Depois que ela disse que era crente, e eu pensei em fazer, ela vai para a igreja e eu vou para a bagaceira do mundo, então o que eu pensei? Ela vai viver a vida dela na igreja e eu vou fazer o que eu quiser. Mas só que quando ela disse que era crente, estava orando por mim, e quando ela saiu para ir para o congresso, eu acredito que o anjo de Deus, o próprio Deus, estava ali com a mão me proibindo de fazer tudo. Porque eu não consegui nem sair de dentro de casa. Para nada. Para ser os 4 dias assistindo o congresso que ela estava. Os 4 dias. E eu não entendi aquilo. Eu não consegui entender aquela força que estava me prendendo ali. E o tempo passa. Ela volta e disse: e aí, como foi? Tu foi para algum lugar? Eu disse: rapaz, não consegui ir para lugar nenhum. E ela só sorria para mim e balançava a cabeça. Vamos para a igreja comigo? Eu disse: não, vou não. Vamos para a igreja comigo? Não, não quero não. Outro dia, quem sabe eu vou. E passou-se alguns tempos e eu fui para fazer um trabalho em Caruaru, aqui na cidade próxima, e quando eu estou no shopping, no auditório do shopping, nesse trabalho que eu estava fazendo, tinha uma palestra, e esse palestrante começou a pregar a palavra. Não tinha nada a ver o que ele foi fazer lá. Ele foi falar de produtos, de produto de cosmético lá na época, e ele começou a olhar para mim e pregava o evangelho, ficava pregando a palavra de Deus para mim. E eu olhava para ele, e ele olhava para mim, e ele pregava assim, e aquela palavra que ele falava era no meu coração. E aquilo começou a mudar o meu pensamento. E ele falava assim que você precisa mudar a sua vida, Deus te ama, Ele quer mudar a tua história, volta para o primeiro amor. E aquilo, eu disse: rapaz, esse cara, em vez de ele estar falando sobre os produtos que ele veio apresentar, ele está falando de Deus aqui, de Jesus. Que coisa,
Que negócio estranho. Mas só que aquela palavra entrou no meu coração. E eu, quando eu saí daquele evento, eu disse, hoje eu estou decidido, eu vou para a igreja. Eu vou assistir o culto da minha esposa. Vou assistir o culto lá na igreja dela e vou dar esse gostinho para ela hoje. Aí fui e entrei dentro da igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, ela estava assim, eu sentei do lado dela e, de repente, o pastor começa a pregar e daqui a pouco o pastor começa a perguntar se quem quer ser crente, quem quer aceitar Jesus, quem quer voltar para Cristo. Eu não sei, mas quando eu fechei os olhos assim, quando eu abri, eu já estava diante do pastor, de joelhos. E aceitei, voltei para Jesus naquele dia. Né? Voltei para Jesus. Quando você volvió a Jesus, quando voltaste a Jesus, caiu, se manifestou alguma identidade? Não. Aí voltei para Jesus, voltei. Naquele momento eu voltei para Jesus. E comecei a ir para a igreja, mas eu me sentia do mesmo jeito. Não teve mudança nenhuma. Até o ponto de um carnaval, eu trabalhar no carnaval, os 3 dias do carnaval, e na quarta-feira de cinza, eu ir para um sítio, comprar uma freezer de cerveja e beber junto com um monte de amigos. A gente começar a dar cerveja para todo mundo. Isso já crente. E vim para casa totalmente embriagado. E minha esposa olhar para mim e dizer assim, e tu não aceitou Jesus? Tu não pode mais não fazer isso não. Tu não pode mais. Eu nem aí para nada. Até um dia que eu encontrei uma outra irmã, um irmão, um casal, que nos convidou para mim ir para uma outra igreja. Aí eu disse para minha esposa, tu vai lá e vê se presta, se é bom. Se for bom, depois eu vou. E ela foi. Ela disse, olha, lá é bom, é legal. Lá é bom tu ir, que eu senti a presença de Deus. Aí eu olhei assim, eu disse, rapaz, bora. Aí vou. Quando eu chego lá, realmente o culto era um culto muito fervoroso, o pastor pregava muito bem, a palavra muito forte, muito louvor, os louvores que o pastor cantava junto com o pessoal era muito forte. E quando terminou o culto, aí minha esposa disse, vamos lá para a gente falar com o pastor? Aí eu disse, rapaz, vou não. Ela disse, bora, vamos. Quando eu cheguei lá diante do pastor, aí eu disse, paz, pastor, tudo bem? Ele, tudo bem, querido. E aí, como é que tá? Tudo bem? Aquela conversa toda, aí minha esposa disse, pastor, faça uma oração por ele. Rapaz, quando o pastor coloca a mão na minha cabeça, quando ele colocou a mão na minha cabeça, aí eu manifestei. Aí os diabos, os demônios começaram a manifestar no meio da igreja lá. Aí foi uma bagaceira, como a gente fala aqui, foi uma luta. O pastor expulsou o demônio foi embora. Eu saí da igreja nesse dia, parece que tinha tirado 1 tonelada de peso das minhas costas. Aí eu já saí suave, saí maneiro dentro da igreja, saí de uma forma diferente. Aí eu disse, rapaz, essa igreja é boa, eu vou vir de novo. Aí, isso foi numa terça-feira, quando foi na quinta-feira eu fui novamente. Quando eu cheguei lá na igreja, aí esperei terminar o culto. Quando terminou o culto, aí o pastor, quando me viu, regalou os olhos assim e disse, pronto, mais uma vez. Eu disse, pastor, o senhor faz uma oração por mim? O pastor disse, faço. E eu acredito que ele ficou com medo. Aí eu disse, agora, pastor, por favor, eu quero te fazer um pedido. Ele disse, pois não. Eu disse, agora eu não queria que o senhor orasse aqui na igreja. Orasse aqui atrás, no quartinho aí atrás, na segunda parte aí por trás. Ele disse, sim, bora, vamos. Aí foi quando ele me levou para lá, e quando ele começou a orar, aí mais uma vez manifestou demônios. E ele disse para mim que fez com que o diabo desmanchasse tudo que foi feito na minha vida, e eu saí daquele dia completamente liberto.
e fui para casa, vim para casa, e nesse dia eu fiquei tão leve que eu dormi fácil, que eu vinha um monte de dias sem dormir direito. E dormi, consegui dormir. E ¿Su matrimonio cómo fue? Ahí comenzó a mejorar. aí não, aí as coisas aí já estava legal, já estava legalzinho, já estava bom. Então, o que é que acontece? Eu vou dormir. De madrugada eu me acordo e a fronha do travesseiro estava completamente molhada de sangue. Parecia que eu tinha tido um derrame, parecia que tinham me cortado inteiro e a fronha estava toda molhada de sangue vivo mesmo. O cheiro era muito forte de sangue. E eu não consegui entender ali, aí de repente eu comecei a ficar desesperado e eu vi quando uma voz falou para mim, disse, hoje tu foste liberto, hoje estás liberto. Eu Esa entendi. sangre salió de la nariz, salió de la boca. Do nariz. Eu entendi que ali eu tinha colocado todo o sangue que eu tinha tomado dos animais. Que eu tinha feito os trabalhos. Então eu estava sendo liberto naquele momento. Então aí as coisas começou a fluir, né? Começou a ficar bem, né? A minha família, tudo. Os demônios diziam que eu não poderia ter filhos, que eu não ia ter filhos, que eles não queriam que eu tivesse filhos, né? Que eu tinha um pacto com eles e eu tinha que viver para eles, não poderia ter filhos, né? E a antiga esposa não poderia, toda vez que ela engravidava, abortava, morria, era um terror. Então, eu já tinha certeza que isso, na minha mente, que eu não ia ter filhos. Mas aí passa o tempo, eu estou na igreja e me dedicando à igreja, aí começou aquele amor novamente da igreja, de estar na igreja, de estar nos cultos, de trabalhar nos cultos, de fazer a obra, tudo. Até um dia que um pastor, que hoje já dorme no Senhor, ele morava em São Paulo, quer dizer, ele morava em Caruaru, mas quando morreu estava aqui em São Paulo, pastor Carlos, ele morreu agora recentemente no Covid. Ele olhou para mim dentro de um carro, estávamos indo para uma cidade aqui próxima, ele olha para mim no retrovisor do carro, olha para mim e disse assim, Deus está mandando te dizer que você vai ser pastor, que tem um chamado na tua vida, e você vai ser um pastor. Aí eu olhei para a cara dele, sí, senhor. Pastor, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar un poquito a la gente con un gustito. Ahí vamos a hacer esa segundo live. ¿Cómo es su historia para pastor? Porque ya hace una hora que estamos hablando. Entonces vamos a hacerlo con detalle, todo. Si no, la gente tiene otras cosas, se va, no lo va a tener asistido, todo. Vamos a orar por todas estas personas que están aquí con nosotros. ¿Amén? Y mañana, usted me dice, si puede a las 10 de la mañana, ya la gente ya sabe. Y ellos van a estar aquí con nosotros. Mañana a las 10 de la mañana contamos essa profecia, não? Que Deus lo chama a pastor, amém? Muito bem, então amanhã nós vamos voltar. 10 horas? 10 horas da manhã. Isso. Vamos voltar falando como eu me tornei pastor. Essa aí é uma das maiores e melhores bênçãos que Deus me deu. Mas não foi fácil, não. Não foi fácil. Eu paguei um alto preço para ser pastor, para estar aqui hoje. Vamos a hablar una cosa. El precio de la salvación la pagó Jesús. Pero el precio de la consagración la tenemos que pagar nosotros. Esa unción que Dios nos libera a nosotros, la tenemos que liberar a través de la obediencia, santificación, apartarnos del mal. Todo eso lo vamos a hablar mañana. Amén. Amém. Vamos a orar. Amém. Ora você. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora que tu venhas abençoar a vida dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Meu Deus, que através desse testemunho, Senhor, tu venhas alcançar vidas, fortificar a fé dos teus filhos, que tu venhas abençoar
derramar suas bênçãos sobre a vida deles. Que eles possam, que cada um, Senhor, através deste testemunho, possa, ó Deus, cada vez mais chegar próximo, mais perto de Ti, Pai. Ó Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que Tu venha, Senhor, fortalecer, ó Deus, a fé, meu Deus, e saber que Tu podes, Senhor, Tu podes e vai fazer um milagre na vida desta pessoa. Tu vai fazer, Senhor, o milagre que ele está esperando, que o homem não pode fazer. Senhor, eu te peço, Deus, aquilo que está impossível de acontecer, uma cura, uma libertação, ó Deus, que possa acontecer agora na vida desta pessoa que está nos assistindo. Milhares e centenas de pessoas que estão nos vendo agora e vão nos assistir depois. Sejam abençoados, Senhor, sejam prósperos, que sua vida sejam transformadas, mudadas, seja uma vida cheia de poder e de misericórdia, Senhor, através da Tua palavra, do Teu poder. Está aqui, Senhor, o Teu filho que passou por lutas, por muitas lutas, mas hoje vive na bênção, na vitória, vive na bonança que Tu, Senhor, tem nos dado, tem nos entregado. Mas o preço é muito alto. Sabemos que muitas das vezes as pessoas não querem, né, passar por luta, por provações. Mas as provações, Senhor, sempre vem, depois da provação, sempre vem a vitória, as bênçãos debaixo das Tuas mãos, Senhor. E assim, Deus, eu te peço, abençoa, Senhor, a vida desses queridos irmãos que estão nos vendo agora, com a graça do Teu amor e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amén, gloria a Dios. Querido amigo, amiga que nos estás escuchando ahora, déjate usar por Dios y compartilhar este vídeo para que muchas personas puedan entender el poder que hay en Dios para liberarnos. Dios tiene poder para liberarte y darte vida, darte paz, darte salud. Hoy sí oramos por el pastor que se levantó, estaba doente, ¿no? Cuenta un poquito de eso. Hoje de manhã, quer dizer, ontem, depois que eu falei com o pastor Marcelo, estava muito bem, mas comecei a me sentir mal. De repente, comecei a sentir um peso no corpo, uma fraqueza, né? Um resfriado forte, Comecei a tomar medicamento de todo jeito para ver se melhorava, mas passei a madrugada inteira, né, me sentindo mal, sem conseguir dormir direito, mas com o pensamento em estar com vocês aqui, que nós íamos ter esta conversa de manhã, às 10 horas da manhã. Aí mandei a mensagem para o pastor com muita tristeza, né, a mensagem, né, chegou assim de uma forma bem... Eu sei que consegui nem falar direito, né? Eu pedi para o pastor, o amado pastor, olha, pastor, hoje, infelizmente, eu não tenho condições, tá? O negócio está difícil, mas daqui para tarde, se Deus fizer um milagre, se acontecer um milagre, eu vou, né, eu mando uma mensagem para o senhor. E o pastor, automaticamente, usado por Deus, né, começou a orar, fez uma oração. Sinceramente, eu não esperava a oração, mas veio a oração, e quando o pastor orou, né, eu, deitado na cama, comecei a sentir a presença do Senhor e consegui dormir, mais uma vez. Descansei, e quando, com algumas horas depois, eu me acordei, e já me acordei bem, né, falando como eu estou falando com vocês. Tá? Totalmente recuperado. Totalmente recuperado. Estou muito bem, né? Ah, não, mas foi o remédio. Não, eu não tomei remédio, né? Eu disse até ao pastor que ia tomar umas bombas para me levantar, mas não tomei. A única coisa que eu tomei foi ontem à noite, e acho que foi dipirona que eu tomei, para tirar as dores do corpo. Mas eu passei a madrugada inteira sentindo dores. Passei a madrugada inteira... Era uma luta espiritual, uma luta... que no quería que la gente escuche esta palabra. Justamente. Esas entidades que usted tenía antes vinieron a pelear, pero pastor, hay algo que es superior a toda la entidad, a todo, que es el poder del Espíritu Santo. Para o senhor ter ideia, todas as vezes que eu conto esse testemunho,
eu já contei esse testemunho em várias igrejas, se levantam pastores, mulheres de pastores, pastoras, e dizem, olha, não conta mais esse testemunho, não. É muito forte. Porque até agora... Los creyentes, los cristãos, têm medo de Satanás. Têm medo. Porque até agora tudo foi light. O que eu contei para vocês agora tá tudo no light. É firme. Tá firme. Isso. Vai começar a ficar pesado amanhã. Aí você vai ver o preço que foi ser pago. Mas aí as pessoas usada pelo inimigo, eu vejo que não é de Deus. Porque não pode, é muito pesado, pastor, o senhor fala isso, deixa as pessoas com medo. Não, o intuito não é deixar as pessoas com medo. O intuito é abrir a mente das pessoas para que elas possam entender o lado espiritual, o lado do bem e o lado do mal. Para mim foi um lado mal. Todas as religiões são boas. Todas as religiões são boas. Mas tem que pode traer salvação completa. Jesus. Não é salvação de canje que, bom, eu faço isso e obtenho isso, né? Hasta nós temos Jesus que fez tudo por nós. Jesus fez tudo. Amém? Então, amanhã vamos a deixar assim esse gostito para que amanhã los convidados de hoy, si pueden estar desde la mañana, este es el convite, y compartirlen en sus redes sociales, compartirlen en su Facebook, en sus grupos, para que otras personas puedan estar también aquí y ser partícipe de lo que Dios tiene para todos vosotros. Desde aquí, de Río de Janeiro, le agradezco al pastor Reinaldo Carlos que estuvo con nosotros trayendo esta palabra abençoada, y los espero a todos vocês amanhã. Deus abençoe. Desde aquí de Río de Janeiro les saluda el pastor Marcelo Parrelia. Deus les bendiga. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.